É sábio contar à pessoa que você deseja cortejar sua história passada, o que inclui experiências traumáticas nas quais você passou, ou você deveria guardar certos detalhes sobre o seu passado até após o casamento? Então, deixe-me tentar resumir essa pergunta. Você encontrou alguém, você está em uma corte com essa pessoa. Independente de onde você esteja na corte, no começo, no meio ou no fim, a pergunta é: quanto de informação você deveria dar ao seu parceiro em potencial sobre a sua vida passada? Todos nós concordamos que você deveria dar informação sobre o seu passado, claro, isso é óbvio. A pergunta é se existe alguma informação sensível, nós podemos chamar assim, que você não daria ao seu parceiro. E a pessoa que está perguntando questiona se você deveria esperar até o casamento para dar essa informação e não antes do casamento. Então, minha resposta para essa pergunta é a seguinte: se você vai em algum momento contar ao seu parceiro algo sobre o seu passado, isso sempre deve acontecer antes do casamento e nunca depois. Então, a pergunta foi feita relacionado a dizer algo sensível e quando você deve contar, e não se você deveria contar. Então, se a pergunta é quando você deveria contar, então a resposta que eu diria é depois, é antes e nunca depois. Se vale a pena contar, então você deve contar antes de se casar com essa pessoa e não depois, porque contar depois, eu realmente penso que faz um desserviço a você e a essa pessoa. Então, uma pergunta que não foi feita, mas que está conectada a isso, é a seguinte: existe algo sobre o seu passado que você nunca deveria contar ao seu parceiro? O que significa que você nunca contaria. Essa é uma questão um pouco mais problemática. Se você não vai contar a ele, você precisa ter certeza que você nunca vai ter a necessidade ou o desejo de contar essa questão para ele em algum momento. E eu não sei se as pessoas aqui podem pensar em algo que eles poderiam dizer que isso é algo definitivamente que eu nunca contaria ao meu parceiro, porque ele nunca vai precisar saber disso, então eu vou me comprometer a nunca mencionar. Mas se você tem dúvidas, ou se você tem medo de que você talvez precise eventualmente contar a ele, que talvez isso se torne relevante, então eu acho que você deveria fazer uma decisão consciente de informá-lo antes do casamento e não depois. Então, se existe algo que você não tem certeza, eu acredito que você deveria buscar conselho de alguém que você confia e perguntar a essa pessoa quais são os seus pensamentos sobre esse assunto em específico. Se você deveria ou não contar ao seu parceiro. Porque se você não tem certeza se você deveria contar ao seu parceiro, eu sugeriria que você deveria ficar do lado de sempre divulgar. Eu acredito que seja bem melhor fazer isso. Então, antes ou depois do casamento? 100% antes do casamento. Se você não tem certeza se existe essa informação, algo grandioso, que você não tem certeza se você deveria contar, então eu acredito que você deveria buscar aconselhamento de alguém. Agora, se é tão sensível que você não quer contar ao seu parceiro em potencial, então você não vai querer contar para ninguém. E aí você vai ficar preso nesse dilema, claro, mas isso daí vai ser deixado para você decidir. Os meus pensamentos são que você deveria ficar ao lado da decisão de contar ao seu parceiro em potencial tudo sobre você. Agora, o problema nisso é quando você deveria contar a pessoa, no começo, no meio ou no fim da corte. Eu acredito que se nós formos pensar nisso como uma escala variável, eu acho que existe mais coisas que você conta ao seu parceiro em potencial ao você avançar no relacionamento, ao você avançar na corte. E quanto mais você avança na corte, mais você deveria contar sobre a sua história de vida, sobre quem você é, e qualquer outra coisa no passado que você acha que ele deva saber. Se existe alguma informação sensível, obviamente você não vai contar no começo.
Você deveria esperar você estar avançado no relacionamento para você poder contar, mas com certeza antes do casamento. Algumas coisas podem ser contadas após o noivado. O noivado é um comprometimento que você faz de se casar com a pessoa. E talvez você não se sinta à vontade de contar até você ter certeza de que você vai se casar com essa pessoa, porque obviamente quando você conta algo para alguém, você se torna vulnerável a essa pessoa. E não existe nada que possa impedi-lo de divulgar essa informação, de compartilhar essa informação com outras pessoas. E eu acredito que esse é um dos medos que as pessoas têm de contar coisas antes do casamento. Irmão Tom? Você tem algum exemplo de algo que não seria bom contar, que contar depois? O que eu estou entendendo desse estudo é que você precisa saber com quem você está se casando, você precisa conhecer. Este é o ponto de você de contar toda essa informação do seu passado antes de você se casar. Mas isso não seria o caso de você contar depois do noivado? Para você compartilhar, para a pessoa conhecer com quem ela está se casando. Isso faz sentido? Eu não consigo me lembrar de algo em específico e eu não quero deixar a impressão de que existem coisas que você deveria deixar para contar até o noivado. Eu sei que existem coisas sensíveis sobre a vida de uma pessoa que eles não vão querer contar a alguém até eles terem certeza de que eles realmente vão casar com essa pessoa. Então, eu acho que a dificuldade aqui é quanto você está preparado para se abrir, de se expor a essa pessoa, se não existe nenhuma certeza de que você vai se casar com ela. Cortejos são algo interessante. Você pode pensar que elas funcionam, não você, mas eu estou falando de maneira geral. Você pode pensar que ela funcione numa base linear, mas ao você começar a conhecer a pessoa mais a fundo, você começa a se tornar mais próximo dela. Você pensa que é só navegar tranquilamente, mas as pessoas que já estiveram numa corte, mesmo que elas tenham feito de uma maneira adventista ou conservadora, de qualquer forma que você tenha cortejado, eu acredito que a maioria das pessoas está ciente de que você atinge partes acidentadas, partes irregulares no caminho. Só um exemplo, uma corte de 12 meses e um noivado de 6 meses, o que daria 18 meses no total. Você pode imaginar que uma corte de 6 meses é realmente muito difícil ao você estabelecer um relacionamento com essa pessoa, você conhecer essa pessoa. E na segunda metade da corte, quando você realmente começa a conhecer bem essa pessoa, você deveria se tornar mais confortável em estar ao lado dela. E o relacionamento seria mais fácil para navegar. Eu não queria dizer aperfeiçoar, mas eu quero dizer é fácil de navegar, de levar. Você pensa que você estaria mais confortável e com mais liberdade para contar, mas eu não acredito que funcione dessa forma. Eu acredito que na maioria das vezes, quanto mais você conhece sobre a pessoa, quanto mais você aprende sobre a vida dessa pessoa, sobre a personalidade dessa pessoa, a corte pode atingir alguns desses pontos irregulares. Mesmo com 10 meses, 11 meses de corte, você pode atingir um ponto em que você pode pensar que talvez você não tenha certeza se você quer continuar com essa pessoa. Quando há 2 meses atrás, você estava completamente comprometido em se casar com ela. E isso é sem essa pessoa te dar qualquer informação adicional. Então, 11 meses em uma corte, você pode decidir contar que você já faliu antes, ou que você realmente não sabe lidar com o dinheiro, que você tem uma dívida grande, porque você se sente seguro em contar a ela. Separado a essas grandes notícias bombásticas, o fato de conhecer alguém pode se tornar cada vez mais difícil ou problemático quanto mais você avança na sua corte. Então, eu não acho que essa dificuldade que nós imaginamos é que um casal que está passando por uma corte que
eles chegam nesse ponto de que eles não têm certeza se eles vão querer continuar com essa pessoa, porque por conta de coisas que eles descobriram sobre a personalidade um do outro, da maneira como eles lidam um com o outro. Anteriormente, nós falamos sobre as pessoas não terem as ferramentas para se comunicarem bem. Então, você pode estar encontrando vários desses problemas e ainda assim, você ainda precisa contar esse grande problema que você teve no seu passado. E isso vai ou pode impactar o seu relacionamento. E talvez você não saiba como fazer esse tipo de comunicação, de comunicar esse tipo de informação, porque você está enfrentando um grande problema já no relacionamento. Então, quando eu digo que sobre o noivado, eu espero que as pessoas, a maioria das pessoas resolvam as suas coisas de contar para os seus parceiros antes do noivado. Então, se nós formos marcar o noivado como puramente o ponto no qual você pede a mão de alguém em casamento, e daquele momento em diante, tudo o que vocês essencialmente estão fazendo é fazer os preparativos para casar. E todo o trabalho de união, de se juntar, já teria sido feito. Então, eu realmente concordo que vocês deveriam esperar o noivado. Vocês não deveriam esperar o noivado, para não acontecer de, no noivado, você chegar e falar, por acaso eu não te contei isso. Então, eu acho que todos nós podemos concordar nisso. Então, eu não quero deixar vocês com o pensamento de que você deveria esperar que você deve esperar o noivado para contar que você tem uma dívida de 2 milhões de reais, então você deveria contar antes. Ou que talvez você deixe para contar que você já foi casado anteriormente no seu passado. Você não vai fazer esse tipo de coisa depois do noivado. Eu não sei se existe algo que você poderia esperar após o noivado. Porque basicamente no noivado você apenas pede a pessoa para se comprometer em se casar com você. Então eu não quero deixar vocês com a impressão de que pode existir alguma coisa que você poderia esperar para contar após o noivado. Mas ainda assim eu suspeito que existem coisas que podem surgir, não porque você as guardou, mas porque elas podem surgir ao longo do caminho. Após você ter se comprometido em se casar com essa pessoa. Mas se existe algo consciente que você sabe que você precisa conversar com essa pessoa, então isso precisa ser feito antes do casamento. E eu concordo com o irmão Tom que isso deve ser feito antes do noivado. Então, algumas pessoas algumas vezes não têm certeza do que elas podem ou não dizer. Então, se for esse o caso, existem recursos disponíveis levando vocês a uma a uma sessão de perguntas e respostas ou a uma... Existem listas de perguntas que você pode procurar, porque às vezes as pessoas não sabem nem o que perguntar. Então, eu acho que vocês podem contatar alguém, porque talvez você não se lembre de tudo que você precisa perguntar. Então, existem recursos que estão disponíveis que alcançam a maioria dos pontos dos conselhos matrimoniais que esses conselheiros abordaram e juntaram, que se tornam a maior parte dos problemas que um casal deveria conversar sobre antes deles se casarem. Eu espero que isso tenha respondido a pergunta. Eu concordo com o irmão Tom. Eu não quero deixar a impressão de que você tem essas questões grandes, esses pontos grandes que você possa dizer que seria melhor esperar o noivado para contar. Eu não quis dizer isso. Pode ir em frente? Apenas para ter certeza de que eu entendi o que você disse. Eu acho que é importante você abrir toda a informação antes do noivado. E o que você está dizendo é melhor você fazer isso antes, mas que pode haver coisas que você pode contar depois. Ou que talvez seja muita informação.
O irmão Tom estava com problemas na sua conexão. Agora nós podemos te ouvir. Vocês conseguem me ouvir? Por favor, pode seguir em frente. Vocês podem me ouvir agora? Sim. Ok, bom. Eu só estou dizendo que da maneira como eu entendi, basicamente, o que você está dizendo é falar as coisas, contar as coisas antes do noivado, que é o melhor caminho que você deve seguir. Contar antes do noivado. A melhor prática seria você contar antes do noivado. É melhor contar todas as coisas antes do casamento. Sim. Algumas dessas coisas são óbvias. Que você, de repente, entrou numa situação difícil financeira no seu relacionamento anterior. Mas existem outras coisas que as pessoas talvez não percebam nelas mesmas, que frequentemente a corte, se eu puder chamar de um lugar, é um lugar de autoconhecimento. Quando você se aproxima de alguém, não apenas ele está conhecendo sobre você, mas frequentemente, na verdade, nenhum de nós olhou de maneira próxima para nós mesmos. Então, na verdade, vai ser a primeira vez na vida que nós vamos dar um olhar mais próximo de nós mesmos. Então, talvez a gente perceba coisas sobre nós mais específicas que nós não sabíamos. Fora coisas como você ter problema com apostas ou coisas assim, você deveria contar essas coisas antes do noivado, porque você sabe dessas coisas. Mas os dois estão descobrindo coisas, cada um sobre si mesmo, e que pode vir coisas que estavam fora do nosso conhecimento depois do noivado. Então, eu acho que esse é o ponto que o irmão Tom está fazendo. E eu preciso concordar com isso. Existem coisas que podem surgir na sua percepção depois da corte, depois do noivado, e que você deveria contar ao seu futuro esposo ou esposa sobre isso. Eu também não quero fazer um ponto de que se você não contou antes do casamento, então significa que você não deveria contar agora. Talvez você já tenha se casado e talvez você não tenha contado ainda. E talvez você cometeu um erro em não contar. Ou talvez você nem ao menos percebeu que você deveria contar algo. Eu não quero te dar uma desculpa para você ficar com a sua memória. Mas mesmo depois do casamento, existe um lugar para continuar a comunicação sobre esses assuntos, sobre esses problemas. Vocês deveriam continuar a conversar sobre essas coisas, porque também o casamento é um lugar de descobertas. Também é um lugar de autoconhecimento do seu esposo em relação a você e de você em relação ao seu esposo. O que uma pessoa deve fazer se a maioria das pessoas disponíveis para se casar está no exterior? Se mudar para onde eles estão. Se mudar para o exterior. Esse é um problema que não vai ir embora. Existem tão poucos de nós que a probabilidade de você encontrar alguém na sua própria localidade não é impossível, mas é mínima. O que uma pessoa deve fazer se a maioria das pessoas disponíveis para se casar está no exterior é tentar se misturar e se envolver. Você sabe que a questão de a pessoa se casar com alguém de fora do país não é um fenômeno novo. Nos tempos antigos, as pessoas chamariam isso de amigos por correspondência. E existem várias histórias de amor em que as pessoas se casaram e se conheceram através de serem amigos por correspondência, através de cartas. E eles conseguiram desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com alguém.
através da escrita, através de escrevendo cartas, e eles conseguiram se casar com sucesso. Então eu não acho que com toda a tecnologia que nós temos hoje, que isso esteja fora do nosso alcance, de se casar com alguém que vive no exterior. É com certeza difícil, mas não é impossível. Então eu não desencorajaria as pessoas de fazerem isso. Uma das coisas que é difícil é as diferenças culturais entre os diferentes países. E eu acho que isso pode ser muito mais problemático do que as pessoas realmente percebem. As pessoas podem pensar, como um exemplo, que se você é do continente africano, é um pensamento louco de pensar, mas as pessoas acreditam que se você é do continente africano, que todos os africanos, eu não sei quantos países existem, mas mais do que meia dúzia de países, que todos esses africanos eles se dão bem juntos. Isso é a mesma coisa que dizer que todos os europeus, só porque você é europeu, que você vai se dar bem com todos os europeus. E que uma pessoa inglesa pode se casar facilmente com alguém da Polônia ou da Lituânia, onde nós sabemos que existem grandes diferenças na maneira de pensar, nos hábitos entre esses países. Então eu acho que as diferenças culturais podem fazer uma grande diferença. Irmão Tom? Apenas nessa pergunta, se vocês não se importarem em eu expandir essa pergunta, não é uma pergunta minha, mas se eu puder expandir um pouco mais. Então, eu acho que a questão está vindo do ponto de vista de que do movimento e como o movimento está agora, eu acho que nós estamos bem dispersos e em concentrações nos diferentes países. Por exemplo, no Reino Unido, nós temos, eu não tenho certeza, entre 15 ou 20 pessoas, eu nunca contei, mas provavelmente uma coisa que você não vai querer fazer é se casar apenas porque essas são as únicas pessoas disponíveis na sua localidade. Então, em relação aos amigos por correspondência, como isso funcionaria do ponto de vista do movimento? Porque existem várias coisas a serem consideradas. Primeiro, a questão da firmeza das pessoas na mensagem, por exemplo, que a dinâmica na mensagem é um pouco diferente. As pessoas podem estar na mensagem, mas não estar realmente firmes na mensagem. Existe espaço para, em primeiro lugar, buscar aconselhamento. Eu vou colocar dessa forma, dos anciões ou de conselheiros, que ter um canal aberto para perguntar para alguém, vamos dizer que alguém no Brasil quer se envolver com alguém no Reino Unido, se isso está ok, de questionar sobre isso. E a segunda pergunta é como você se encontrar. Se você vai numa campal, por exemplo, qual o nível de intencionalidade para você conhecer alguém? Porque se você está numa campal e você vê alguém que você gosta e você está solteiro, você vai lá e apenas introduz a você mesmo? Ou como isso funciona? Porque às vezes a dinâmica disso pode ser contrária de como nós gostaríamos de nos comportar como cristãos. Então, existe uma parte nessa pergunta que diz que não existem muitos anciões ou muitos irmãos mais velhos que têm experiência para dar aconselhamento. A pergunta estava lidando com esse problema de receber conselho. Então, eu acho que uma das perguntas que eu recebi foi sobre fazer intermediação ou buscar conselho de alguém de experiência, alguém que tem experiência. A pergunta é se a intermediação é ok se for feita por um irmão que conhece você. Então a pessoa diz, irmão mais velho, eu vou apenas retirar o mais velho fora da equação. Se é ok você ter um intermédio de um irmão que conhece muito bem você. E eu acredito que existem situações muito válidas onde a pessoa quer se casar e essa pessoa faz o seu interesse em se casar à tona para alguém, torna consciente para alguém. E talvez em algumas situações, uma pessoa pode sim intermediar e procurar alguém que pode se encaixar no perfil daquela pessoa. Então, você empregar amigos ou irmãos ou qualquer pessoa que você queira, da maneira como você queira nomear, a te ajudar a encontrar esse parceiro, eu acho que é válido e apropriado, um recurso apropriado de se utilizar.
Muitas vezes nós vamos voltar para Abraão, Isaac, Rebeca. O problema de Abraão é que não havia ninguém na localidade que poderia se casar com o seu filho. Então ele vai ter que ir para fora, ao exterior, para ter esse trabalho feito por ele. E ele utiliza alguém de experiência para, obviamente, encontrar uma esposa para o seu filho. Nós talvez não faríamos da maneira como ele fez, mas o princípio ali nós podemos utilizar quando se trata de uma introdução ou de conhecer alguém. Então eu acho que é válido buscar ajuda. Eu acredito que está tudo bem encontrar alguém fora, no exterior. Então eu quero fazer mais 2 comentários. Um deles é sobre a pergunta que o irmão Tom fez sobre intencionalidade. Quão intensos nós devemos, quão intencionais nós deveríamos ser. Bom, quando você vai para algum lugar, eu não vou dizer que o nosso foco primário deveria ser encontrar um parceiro, mas eu acho que a maioria de nós, se nós queremos ser abertos e francos, aquelas pessoas que querem se casar, que têm o desejo de se casar, quando nós vamos para algum lugar, no fundo da nossa mente, talvez até na frente da nossa mente, essa questão de estar procurando um parceiro está ali. E fingir que ela não está, eu acho que faz a nós um desserviço e ao parceiro em potencial que nós estamos procurando um desserviço também. Então, eu não estou sugerindo que nós encontremos alguém e você encontra um irmão numa reunião campal e aí no dia 4 você diz, por acaso eu realmente gosto de você e eu vim aqui para te encontrar. Eu não estou dizendo para você ser tão óbvio, mas por outro lado, eu acho que não faz nenhum bem para ninguém fingir que nós não estamos procurando por um parceiro quando na verdade nós estamos. E se nós gostamos de alguém, deixe-me colocar dessa forma, eu acho que a maioria de nós, se você gosta de alguém e alguém gosta de você de volta, mesmo que de uma maneira superficial, nós sabemos disso. Algumas pessoas podem chamar isso de química, talvez outras pessoas deem outros nomes, mas a maioria das pessoas sabe, tem esse alerta, alguma coisa clica neles de que alguém tem interesse neles. Então, eu acho que fingir que nós não estamos interessados ou que nós não estamos procurando por um parceiro e fugir do assunto, eu acho que não faz a ninguém nenhum bem. Eu não estou dizendo que nós deveríamos estar abertos e francos, dizendo que nós estamos aqui procurando alguém que está disponível e se é aí que você está, eu acredito que deve haver uma certa honestidade e eu penso que buscar ajuda de irmãos também é útil. Existe mais um ponto que eu gostaria de levantar, mas deixe-me esperar o irmão Tom responder. Pode ir em frente, irmão Tom. Eu acredito que o que eu estava querendo dizer era em termos de saber como nós, do Ocidente, de maneira geral, você conhece alguém primeiro e acontece de você pensar que talvez essa seria uma pessoa que você gostaria de conhecer melhor e nós, como cristãos no movimento, nós precisamos fazer algumas considerações antes de você avançar numa posição em que você talvez comece a ter sentimentos por essa pessoa. E o que eu estava querendo dizer sobre o nível de intencionalidade, vamos dizer que você conhece alguém de um outro país e você não conhece essa pessoa e ela não te conhece, você não conhece ninguém deste país, e aí você pede ajuda a um irmão e esse irmão fala, ok, eu acho que essa pessoa poderia ser interessante para você conhecer. Como você começa a conversar com essa pessoa e se tornar amigos sem ter essas emoções? Se isso faz sentido, para que no momento em que você estiver conversando com essa pessoa, você não acabar nessa situação complicada, que existe um nível de intencionalidade. Então, eu não sei se a minha pergunta está fazendo sentido, mas basicamente, se nesse ponto se torna óbvio de que existe um certo nível de intencionalidade, mas isso pode comprometer as coisas, pode ser complicado porque vocês não se conhecem tão bem. Eu acho que é difícil
quer você diga complicado, se você quer dizer por complicado comprometimento, eu não acredito que compromete nada, eu acho que pode ser diferente. Você pode usar a palavra complicada, mas eu acredito que seja apenas uma forma diferente de lidar com a questão. Eu só quero dizer alguns pontos. Primeiro, eu acho que nós cristãos, nós fingimos, se eu posso dizer de uma forma mais forte, nós mentimos a nós mesmos quando nós pensamos que a conexão física ou a aparência não importa. Agora, todos nós temos nossa preferência física. Mesmo o mundo usa esse termo de que a beleza está nos olhos de quem vê. Todo mundo é bonito no seu jeito particular e nos olhos de alguém. Mas fingir que o corpo físico, que a forma física de alguém, o seu corpo, as suas expressões faciais, qualquer coisa que seja sobre a sua fisicalidade, fingir que isso não tem nenhuma importância para você, para cada um de nós, eu acho que não é honesto. E eu acredito que o mais rápido possível que nós possamos ser abertos sobre isso seria melhor para todos nós. Se a questão do nosso corpo físico não fosse tão importante, então nós poderíamos ignorar e dizermos que é sobre a personalidade, sobre a sua mente. Então a intimidade ou o sexo não seria tão importante para nós se nós fôssemos tão espirituais. O fato de nós estarmos casados, de nos casarmos e estarmos unidos em mente, espírito e físico, na intimidade, no sexo, isso para mim indica de que nós precisamos realmente estar confortáveis com o corpo físico de alguém. Eu penso que da minha compreensão recente sobre psicologia, que não é muito, eu acho que já foi demonstrado que as pessoas podem ficar conectadas ao nível físico e é muito mais importante do que nós, como cristãos, não apenas imaginamos que seria, mas que fingimos que seria. Nós fingimos que a parte física não importa e que nós deveríamos se preocupar apenas com a parte espiritual, com a mentalidade, aonde essa pessoa está com Cristo, e nós fingimos que nós nos enganamos de que o corpo da pessoa, a sua presença física não faz diferença. E eu acredito que nós fazemos um desserviço a nós e um ao outro quando nós perpetuamos dessa forma, que não é verdade. Eu estou dizendo que isso não é verdade. Cada um é atraente para alguém. Mas entrar num relacionamento onde você não tem nenhuma atração é um lugar perigoso. Eu não iria mencionar isso dessa forma. A razão pela qual eu estou mencionando isso dessa forma é porque, mesmo que você tenha conhecido alguém, mesmo que só por olhar a ela, eu não estou dizendo que uma foto seria suficiente, porque as pessoas costumam apresentar apenas o seu lado bom numa foto, e isso é perigoso, mas só o fato de você ter conhecido alguém fisicamente pode ser um guia interessante, bom, de se você saber se você teria interesse nessa pessoa ou não. E eu acho que você conhecer alguém à distância, como o irmão Tom sugeriu, eu acho que é difícil, mas eu acho que é possível de ser administrado. Eu acho que isso pode exigir vocês conhecerem pessoalmente em algum momento, quer isso seja como o mundo chama de encontro às cegas, ou talvez você vai lá por alguma razão especial, ou então os seus amigos se aproximaram vocês dois. Eu acho que esse tipo de coisa não são tão loucas quanto nós imaginávamos que seria. Eu vou avançar na pergunta, mas eu quero fazer mais um ponto sobre tudo isso, que é o seguinte. Eu mencionei sobre, alguns anos atrás, uma pessoa ser amigo por correspondência de alguém e então eles se casam.
Eles tinham uma foto ou outra de um do outro e eles gostam dessa foto e eles começam a se corresponder por cartas e então eles se casam e nós nunca imaginaríamos fazer isso hoje. E se eu dissesse para você agora apenas conheça alguém por 6 meses online e depois você se casa, muitas pessoas diriam não. Então a pergunta que surge com os nossos relacionamentos hoje são mais problemáticos? Por que que eles são mais difíceis? Por que que eles são mais difíceis hoje do que eles foram no passado, quando as pessoas querem se casar? A maioria de nós no movimento são, em maioria, pessoas decentes. E por que que as pessoas não podem apenas conhecer alguém e ver que essa mulher é uma pessoa atraente, esse homem é uma pessoa atraente, e todos os dois têm crenças parecidas e tudo parece estar ok na superfície, mas por que que eles não podem ser uma conexão boa? Por que que eles não conseguem se conectar? Por que que as pessoas acham tão difícil do que... A minha pergunta é, por que que as pessoas têm tanta dificuldade em encontrar o parceiro ideal hoje, quando no passado nunca pareceu tão difícil, nunca pareceu tão complicado? Se você puder imaginar os seus pais, eles não tiveram toda essa dificuldade que nós parecemos que estamos tendo para se casar. E eles poderiam argumentar que muitos casamentos eram disfuncionais, não eram bons, porque eles não fizeram o que nós chamamos de diligência. Mas eu vou dar uma razão alternativa. Cada um de nós, por natureza, cria afeição. Nós temos necessidade de sermos amados, nós não podemos evitar isso. E nós procuramos por amor em qualquer lugar onde nós possamos encontrar. No passado, a maioria das sociedades viviam próximas. Se você não vivesse na mesma casa que os seus avós, você teria gerações, você teria interação com várias gerações da sua família. Então, você conhecia todo mundo e todo mundo te conhecia como uma cidade pequena, uma vila ou um subúrbio que todos conhecem na rua. E as pessoas conheciam você e você conhecia todas as pessoas num nível com uma certa intimidade. O que eu quero sugerir é que no passado, muitos de nós se sentiam amados. O que eu quero dizer com isso é que eles se sentiam conectados em múltiplos níveis, com vários tipos de relacionamento. Então, se eu posso pegar uma frase emprestada das pessoas que estão em aconselhamento emocional e marital, é que o seu tanque estava cheio. Agora, hoje, a nossa exigência por amor e afeição não mudou, mas o problema é que nós não temos relacionamentos próximos, mesmo com amigos, mas particularmente com os nossos familiares. Nós não temos mais comunidades, então você pode ver numa rua, você andar numa rua e você, mesmo no subúrbio, você não conhece a pessoa que vive na casa ao lado, você nunca conheceu essas pessoas. Isso é um fenômeno muito comum hoje em dia, que nós não conhecemos as pessoas da nossa comunidade. Nós temos várias horas, nós não temos várias horas sociais, nós não fazemos amizade com as pessoas que nós trabalhamos, e nós nos distanciamos dos nossos familiares. Então, o que significa que nós estamos emocionalmente drenados, porque nós não temos pessoas conectadas a nós que nos amam. E essa é uma das razões que eu acho do porquê nós nos tornamos tão exigentes. Se eu puder usar essa palavra, eu não quero usar isso de uma maneira prejudicial, mas tão frescos e meticulosos em escolher a pessoa que nós vamos nos casar, porque essencialmente é porque muitos de nós, na verdade, não têm essa conexão emocional em nenhum outro lugar, e o único lugar que elas vão conseguir é com essa pessoa que eles estão conectados ou se encontram em corte, e é por isso que nós exigimos tanto dessa pessoa.
Nós nos tornamos muito exigentes de uma forma que gerações passadas nunca demandaram, porque eles conseguiam receber amor e afeição de outros relacionamentos, pré-marital e pós-marital. E a maioria de nós não se encontra nessa situação hoje em dia. E é por isso que eu acho que nós achamos tão difícil encontrar alguém, porque nós temos um nível tão alto. Não é que nós somos mais bem informados e não somos selvagens hoje. Eu acho que isso é verdade. Mas eu acho que a razão fundamental do porquê nós somos tão exigentes não é porque sim, nós somos mais exigentes do que nós éramos no passado, mas eu acho que é porque as nossas necessidades não foram supridas em outros relacionamentos e elas nunca vão ser supridas em outros relacionamentos, porque nós estamos distanciados das pessoas que nós amamos, dos amigos, dos familiares, e a única pessoa que a maioria de nós tem é o cônjuge. E é por isso que nós criamos tantas expectativas no nosso cônjuge. E é por isso que a maioria dos relacionamentos são tão difíceis de serem construídos, porque nós não temos um relacionamento amoroso construído em confiança. Tendo mencionado tudo isso, é porque isso compõe o problema que a maioria de nós enfrenta hoje, quando nós não temos os parceiros em potenciais perto de nós, próximos de nós. Não é apenas que é difícil encontrar um parceiro, mas é que muitos de nós são mais exigentes, mais frescos hoje. E a razão pela qual nós somos mais frescos não é porque nós somos mais enjoados, ou mais bem informados, ou mais instruídos, ou porque nós somos mais exigentes, mas é porque, na verdade, nós esperamos que esse parceiro cumpra multipapéis que outros relacionamentos, se nós teríamos, cumpririam, seriam parcialmente cumpridos por essas outras pessoas. E no momento nós não temos outra pessoa, nós apenas temos o nosso cônjuge. Então nós esperamos que nosso parceiro cumpra esses papéis. E é por isso que eu acho que nós nos tornamos tão meticulosos com a pessoa que nós vamos nos casar. É por isso que se torna tão difícil para as pessoas realmente encontrar um parceiro e estar feliz com esse parceiro. Próxima pergunta. Existe um intervalo de idade seguro entre casais? Então, basicamente, essa pergunta é sobre a diferença de idade entre casais. E o exemplo que a pessoa aqui está dando é de 24 anos e 33 anos. Eu não sei quem fez a pergunta, mas 24 anos e 33 anos, para mim, soam como nada. São 9 anos. 9 anos, para mim, soa como nada. Eu acho que o que é de interesse é que, além da diferença de idade, se um homem estaria feliz em se casar com uma mulher que é 9 anos mais velha do que ele. Então, para mim, isso é uma pergunta muito mais intrigante. Esqueça o número, mas a maioria dos homens se sentem desconfortáveis em se casar com uma mulher que é mais velha do que ele. Então, isso é algo que deveria ser considerado seriamente, separado do fato da questão do período fértil para ter filhos, tirando a complexidade disso. Acredito que a maioria dos homens se sentem desconfortáveis em se casar com uma mulher que é mais velha do que ele. Eu vou acrescentar mais uma coisa sobre esse tema, que muitos homens acham desconfortável se casar com uma mulher que é mais alta do que ele. Isso não tem nada a ver com a idade, mas tem a ver com a aparência física. Muitos homens se sentem intimidados por mulheres mais altas. E algumas vezes homens podem ser intimidados também por uma mulher que é muito mais instruída do que ele. Então, todos esses estereótipos basicamente surgem. Esse assunto da altura, da instrução. Eu acredito que cada um de nós tem a sua própria ideia, seus próprios pensamentos sobre a disparidade na idade, mas o conselho que Ellen White dá é que ela não deveria haver um intervalo muito grande entre um casal. E a maneira como ela coloca isso é que o homem deveria ser mais velho do que a mulher, porque no seu tempo isso seria inédito, seria raro um homem se casar com uma mulher mais velha, e ela seria considerada, olhada como uma mulher de má reputação para isso acontecer. Então, dentro do contexto da Ellen White, sempre vai ser de uma perspectiva sexista. Então, o conselho dela é que não haja
é um intervalo grande de idade. E a pergunta é, o que seria um intervalo grande de idade? E, segundo a isso, existem alguns exemplos na própria história de Ellen White em que ela quebra as próprias regras. Existem dois exemplos que me vêm à mente agora. Um deles era de um pastor aposentado. Ele tinha 70 anos e ele tinha se apaixonado por uma mulher que tinha 35 anos, exatamente a metade da idade dele. Então, eles estavam apaixonados um pelo outro e eles queriam se casar. E os filhos dele, que eram mais velhos do que a mulher que ele queria se casar, eu acredito que eles estavam na casa dos 40. E eles pensam que isso é nojento, de que o seu pai queria se casar com uma mulher tão mais nova. O pensamento para eles era repulsivo. Ellen White, por outro lado, reprime essas crianças, esses filhos dele, e fala, deixe que eles se casem, a decisão é deles. E ela não tinha nenhuma objeção de que uma mulher de 35 anos se casasse com um homem de 70 anos. Então, esse é um exemplo, e o outro exemplo é o seu próprio filho. Não é o Harold, é um outro filho. Eu acho que é o Willie. A sua primeira mulher morre. Eu acho que ele estava por volta dos seus 40 anos e ele conhece uma mulher. Eu acho que ela estava nos seus 20 anos. Então, 21 anos. Então, eu vou dizer que ele tinha 40 anos e ela 20 anos. E, de novo, ele tem o dobro da idade dela. E para muitos de nós acharíamos isso. Algumas pessoas poderiam achar isso repulsivo, repreensível, incomum. O que quer que as pessoas pensem era estranho na época da Ellen White e também as pessoas acham estranho hoje. Mas, de novo, ela não tinha nenhum problema em endossar esse casamento. E, na verdade, o seu filho se casou com essa mulher. E, no primeiro caso, aquele pastor não se casa com aquela irmã. Ele escuta para os seus filhos. E Ellen White diz que isso foi uma decisão ruim da parte dele. Ela diz que foi uma decisão vergonhosa. Então, o princípio geral é de que não deve haver uma diferença de idade muito grande, mas eu acho que cada caso tem o seu próprio mérito. E a razão que ela dá é que na idade mais avançada, a pessoa mais velha, que tende a ser o homem, vai então se inclinar com muita força, muito mais pesado na sua mulher mais jovem. Ele basicamente minaria com as suas forças, porque ela teria que cuidar dele. Então, esse é o seu ponto principal, o seu argumento principal, de que ele não seria capaz de prover para os seus filhos mais novos, ele se aposentaria e se tornaria ficaria mais velho e ele não teria capacidade de suprir as necessidades dos seus filhos mais jovens. Então, um pai de 60 anos não conseguiria suprir as necessidades de uma criança de 10 anos como um pai de 30 anos conseguiria fazer. Você pode imaginar a conotação e a razão por trás disso, mas existem outras razões que a Ellen White dá além disso. Eu não acho que tem outra razão porque as pessoas não possam se casar com alguém que não é da mesma idade, da mesma faixa de idade. Eu acho que é uma vergonha que na nossa cultura que homens mais novos acham difícil, eu não sei que palavra utilizar, mas tem problemas em se casar com mulheres mais velhas. É raro que você encontre o contrário. É muito raro que você encontre algum problema em um homem de 40 anos se casar com uma mulher de 20. A maioria das pessoas vai dizer que é normal, que não tem problema, mas quando é o contrário, as pessoas têm, parece que acham isso incomum. E eu não sei por que isso acontece. Tirando a questão da habilidade de ter filhos, eu não acho que existe uma razão real para isso. Então, eu não acho que existe problema em ter essa diferença de idades. Aqui diz 24 a 33 anos, mas se nós dissermos que um casal tem 64 anos e 73 anos,
eu acho que as pessoas diriam, nossa, eles têm a mesma idade, então não existe diferença. Então, quanto mais velho você esteja, 9 anos se parece como nada, existe mais diferença quando você é mais novo. Então, se nós formos dizer 18 e 27 anos, as pessoas vão dizer, nossa, isso parece incomum. Quanto mais velho você fica, menos isso parece ruim. Eu não acho que existe uma razão real do porquê as pessoas não podem se casar com alguém que tem idade mais avançada. E eu dei 2 exemplos em que a idade é bem diferente, é o dobro da idade. Então, se você é jovem ou não, ou velho, eu espero que isso tenha dado um pouco de esperança a você. Nós poderíamos dizer que algo sexismo é um problema da sociedade, que a mulher tem que ser sexualmente jovem e atraente, e é por isso que os homens se casam com mulheres mais novas, mas não podem fazer o contrário. Eu não sei. Eu escutei alguém dizendo isso. Se você olhar para a sociedade, homens mais velhos se casam com mulheres mais novas. E é diferente quando uma mulher mais velha se casa com um homem mais novo. Parece que as mulheres não são permitidas entrarem num relacionamento assim. E isso seria muito bom na nossa dispensação se existissem mais mulheres que quisessem se casar com homens mais novos ou homens mais novos que quisessem se casar com mulheres mais novas. Seria bom ver isso. Que as mulheres poderiam ter o mesmo direito que os homens. Eu acho que eu concordaria com você e acho que a maioria das pessoas aqui concordaria. Só para fazer uma observação, eu acho que foi aqui no Reino Unido, alguns anos atrás, que eu não consigo me lembrar qual canal de TV foi, mas houve um canal em que um casal, eu acho que eles tinham atingido os seus 50 anos. E eles, acho que foi na BBC, e eles estavam processando porque eles tinham alcançado os seus 50 anos, eles eram mais velhos. Obviamente, as suas aparências estavam desaparecendo, eles estavam ficando mais velhos na aparência. A BBC, na verdade, estava basicamente colocando eles de lado, eles eram apresentadores. Mas os homens, quando eles começam a ficar mais velhos, nos 50 anos, eles ainda possuem tempo de apresentação em jornais e a idade não faz diferença. Então, isso foi sexista porque eles estavam substituindo as mulheres mais velhas por mulheres mais jovens. Se as pessoas estiverem familiarizadas com isso, eu acho que isso é chamado das mulheres da Fox, apresentadores da Fox. Obviamente não é verdade, mas foi uma frase que surgiu. Que a Fox News tem um certo estilo de apresentadoras, elas têm que ter um tipo físico específico. Que as mulheres que fazem esse trabalho são realmente muito inteligentes, são mulheres muito capazes, mas a sua capacidade mental não é suficiente. Elas precisam ter um corpo, qualquer que seja a imagem, a ideia de beleza que a Fox tem, mas elas têm que ter um tipo físico. Quando você atinge uma certa idade, você é colocada de lado e você é substituída. Isso cai na mesma mentalidade de sexismo de que nós encontramos na sociedade, de a maioria de nós, no movimento, nós poderíamos argumentar que nós não somos sexistas, mas eu acho que nós enfrentamos os mesmos problemas. Eu não sei quantos homens aqui são solteiros, mas será que os homens solteiros aqui estariam dispostos a casar com uma mulher 9 anos mais velha do que ele? Porque eu acho que
esses homens teriam problemas, os homens têm problemas em se casar com uma mulher que tem 30 ou 40 anos. Se um homem de 30 anos se casaria com uma mulher de 50, 60 anos. Irmão Brian, uma das coisas que as pessoas teriam que considerar nessa questão da diferença de idade é que quando um do parceiro é novo, eles ainda têm muito mais energia e o parceiro mais velho já passou por essa fase e pode ter sérios problemas conforme a idade conforme o relacionamento avança. É só esse comentário. A irmã Emma. Que eu ia dizer que às vezes acontece o contrário, que muitas pessoas mais velhas têm mais energia do que as pessoas mais novas hoje, mas eu concordo com o que o irmão Brian disse. Eu acho que é isso que a Ellen White estava querendo dizer sobre a disparidade de idade. Ellen White fala sobre a questão de ter filhos, né, da idade fértil e também da questão da saúde, mas o que você está dizendo sobre a mentalidade de uma pessoa mais velha em comparação com a mentalidade de uma pessoa mais jovem. Uma pessoa nos seus 20 pode querer fazer várias coisas e uma pessoa mais velha vai querer dizer, não, eu espero não fazer nada. Eu acho que todas essas coisas precisam ser consideradas quando nós encontramos um parceiro, mas a irmã Emma está dizendo que muitas pessoas mais velhas têm muito mais energia e são muito mais ativas e têm muito mais vitalidade e têm muito mais ânimo pela vida do que as pessoas mais novas hoje em dia. Mais uma pergunta. Está tudo bem em pensar em se casar no tempo que nós estamos vivendo hoje? Sim, eu acho que sim. Isso é inevitável. Nós temos isso é inerente em nós, essa necessidade de termos um relacionamento. Eu não acho que é errado permanecermos solteiros. Nós discutimos isso em outra sessão de perguntas e respostas, mas é completamente normal e está tudo bem em querer se casar também. Eu sugeriria. Quais são os pré-requisitos que nós deveríamos estar procurando em um parceiro para termos um balanceamento na nossa relação? Eu não tenho nenhuma ideia. Existe muito por trás dessa pergunta do que nós esperamos em um parceiro, e eu acho que isso tem a ver com o que eu disse alguns minutos atrás. Eu acho que o problema que nós enfrentamos aqui, eu não estou dizendo que é errado, mas isso é uma disfunção do tempo que nós estamos vivendo, porque nós não temos relacionamentos sociais de maneira geral. Então, nós não vivemos próximos de família, nós não temos dias familiares com frequência, nós estamos distanciados dos nossos familiares. Os nossos pais podem estar separados por quilômetros ou estarmos separados por países, e na nossa comunidade nós não temos relacionamentos com as pessoas da nossa comunidade. Particularmente nós, como adventistas, parece que nós não nos encaixamos na sociedade, que todas as coisas que as pessoas estão fazendo numa cidade pequena, seja uma festa ou um carnaval, nós não nos envolvemos muito nessas coisas sociais, e por isso a comunidade adventista é muito pequena. Vamos dizer aqui no Reino Unido ou em alguns países da África, se você vive nessas comunidades que tem muitos adventistas, as suas necessidades sociais podem ser encontradas, podem ser supridas, mas obviamente no movimento, muitos dos nossos laços adventistas foram cortados. Então, parte do problema é que quando nós procuramos um parceiro, nós estamos esperando que ele seja multipapéis, que ele tenha que cumprir vários papéis, que ele tem que fazer todas as coisas que essas outras pessoas fariam, e é isso que nós esperamos dos nossos cônjuges hoje, e isso pode ser muito exigente para eles.
Então, quando nós falamos de o problema que nós enfrentamos dentro dessa questão, não só nós, mas a sociedade em geral, é que nós nos tornamos muito exigentes sobre o que nós esperamos de um parceiro. E eu não quero dizer só porque nós somos frescos ou nós somos exigentes ou porque nós esperamos mais, mas é porque eu acho que é um problema muito mais fundamental na nossa natureza, do porquê nós não temos outros relacionamentos, nós esperamos muito mais do nosso parceiro. Então eu acho que isso é um dos problemas principais que um casal precisa considerar quando eles estão falando sobre pré-requisitos para se casar ou para se relacionar. A questão da educação pode ter um impacto também nas pessoas, mas não deveria, não deveria ser uma barreira entre as pessoas, porque existem muitas pessoas que nós chamaríamos de autodidata, são extremamente inteligentes e eles têm um nível alto de QI, ou qualquer medida que você queira usar, e na verdade elas podem não necessariamente ter passado por uma educação formal, ter ido por uma formação acadêmica, e talvez eles possam nem ter um bom trabalho, uma boa profissão, mas isso não significa que eles não sejam inteligentes. Então, quando as pessoas falam sobre pré-requisitos que nós deveríamos olhar, procurar num parceiro, eu acho que existem muitas coisas, e isso é porque as pessoas deveriam, essa é a razão porque as pessoas deveriam ir para um aconselhamento, seja por algum profissional ou por alguém no movimento, ou um livro de autoajuda, de alguma forma, para te ajudar, a te guiar, a entender o que você realmente procura num parceiro. Irmão Ryan? Pode ir em frente, irmão Ryan. Parece que ele está no mundo. Você consegue me ouvir, irmão Ryan? Você está no mudo. O seu microfone parece que não está funcionando, irmão Ryan. Bom, eu vou prosseguir e assim que você conseguir consertar o seu microfone... Ah, ok. Pode ir em frente. Ok. Se eu puder fazer um comentário sobre esse assunto, eu acho que essa pergunta... Existem muitos pré-requisitos que uma pessoa pode desejar em uma pessoa. As pessoas não vêm com uma lista de padrões que você deveria fazer no checklist. Mas o que eu penso é que a primeira coisa que nós precisaríamos fazer é reconhecer quem e o que as pessoas são. Procurar entender e conhecer os seus valores e quais são os seus limites. Eu acho que esse seria o meu pensamento sobre essa questão. Entender aonde você se encontra dentro da sociedade, dentro dos seus relacionamentos. Eu concordo com isso, eu acho que é muito importante. Eu acho que há um tempo atrás, aqui na nossa casa, nós tivemos uma discussão sobre pré-requisitos e eu assisti uma apresentação do TED, eu não sei se todos conhecem esse programa do TED, eu não consigo me lembrar do título da apresentação, mas falava sobre a pessoa que você precisava se casar. O título era intrigante o suficiente para me fazer assistir. Era uma apresentação curta e, essencialmente, o apresentador estava falando que a pessoa que você precisa se casar é você. E o ponto que a pessoa queria fazer era que se você se casou 3 vezes, você está no quarto relacionamento e você não se casou ainda, e a razão pela qual esses 3 relacionamentos anteriores não funcionou é porque a pessoa não compreendia a si mesma. E ela estava procurando alguém para consertá-la ou para ajudá-la, para fazer alguma coisa por ela. E ela precisou passar por 3 relacionamentos para poder conseguir entender
E, na verdade, o que ela precisava era entender quem ela era. Então, eu acho que esse ponto que o irmão Ryan está fazendo é muito válido. Você precisa realmente compreender a si mesmo. O problema é que a maioria de nós não faz isso. A maioria de nós não entende como nós funcionamos. Nós não entendemos nem ao menos como geneticamente o homem funciona. Nós diríamos a natureza do homem. Nós não compreendemos como a natureza do homem funciona. Nós temos um entendimento muito superficial sobre a nossa construção no nível psicológico e no nível fisiológico também, e também no nível emocional, porque nós não nos conhecemos o suficiente e nós encontramos um parceiro e nós esperamos que ela supra as nossas necessidades, mas nós nem ao menos conhecemos as necessidades que nós queremos que ela supra se são legítimas, e em muitas situações as coisas podem parecer como um projeto piloto, porque nós puramente não conhecemos os pré-requisitos. Como o irmão Ryan disse, nós não conhecemos nós mesmos apropriadamente. E isso é uma tarefa muito difícil, que muitos de nós poderia apreciar. Nos tempos antigos, se nós fôssemos conservadores, nós diríamos algo como essa frase, que na verdade eu acho que tem verdade nisso. A não ser que você tenha um bom relacionamento com Cristo, a menos que você esteja seguro na sua caminhada com Cristo, você poderia se casar, porque você não pode deixar o seu parceiro suprir esse vazio que Deus precisa preencher. E eu acredito que existe verdade nisso. E o princípio de estar seguro na sua caminhada, saber quem você é e o que você quer, estar contente com si mesmo. Eu acho que é muito importante isso antes de você se casar. Eu acho que isso volta também sobre algo que a irmã Sophie disse sobre a questão das estações, que para a pessoa realmente se sentir confortável com uma pessoa solteira, para ela fazer aquilo que ela quiser fazer dentro dessa fase e quando ela estiver pronta para se casar. Mas eu acho que parte disso é essa ideia de você conhecer a si mesmo. Então, significa que você está pronto para dar o próximo passo. Então, significa que você conheceria algo sobre você mesmo, mas a maioria de nós não conhece. Eu quero dizer mais uma coisa sobre essa questão. Isso tem apenas a ver com a questão fisiológica. Isso é puramente um fenômeno físico. Quando as crianças atingem a sua adolescência por volta de 12, 13 anos, dependendo do indivíduo, pode ter uma variação, se você é um homem ou uma mulher, porque eles podem atingir essa idade de uma maneira diferente. As garotas atingem muito mais cedo do que os homens, mas basicamente a sua química cerebral muda. E se nós pensarmos no seu cérebro como sendo duro ou suave, ou sendo plástico, ou moldável, existe essa mudança que acontece na adolescência. E essa mudança continua por todo o seu período de adolescência até a sua juventude, até os seus 20 anos. E basicamente para as garotas, os seus cérebros, a sua química cerebral muda entre 20 e 22 anos, e para os meninos são por volta de 24 anos. Então, são 2 anos depois que as garotas, o desenvolvimento do seu cérebro. Então, o que acontece com o seu cérebro durante o seu período de adolescência, se você conhece os adolescentes, você sabe que eles fazem coisas loucas, eles tomam riscos, eles assumem riscos, eles não se importam, eles querem ser provados. Eles tomam riscos financeiros, riscos sexuais, e eles fazem coisas loucas, e a razão pela qual eles fazem isso é por causa dessa mudança na estrutura cerebral. E o ponto que eu quero fazer quando eu digo sobre isso é que quando nós falamos sobre conhecer a nós mesmos dentro desses pré-requisitos, o que nós fazemos é que a maioria das pessoas, se você um homem abaixo de 24 anos, uma garota abaixo dos 20, 22 anos, é que você é imaturo o suficiente, você não consegue conhecer a si mesmo. E eu acho que é por isso que Ellen White fala sobre o perigo dos casamentos muito cedo, porque existe realmente um risco quando você se casa, quando você está no começo dos seus 20, apenas por um ponto de vista fisiológico, separado
da questão da experiência de vida. Então, eu acho que isso é importante. Próxima pergunta. Se as pessoas se casarem com uma pessoa que é divorciada, é razoável conversar com a ex-mulher ou com os familiares ou amigos para ter algum background, um contexto? Então, quando uma pessoa está divorciada, se é correto você falar com o seu ex-parceiro? Do ex do seu parceiro, a pessoa que ela se divorciou. Eu acho que você deve fazer isso, eu acho que isso é apropriado, eu acho que isso é responsável, eu acho que está ok fazer isso, mas vai depender das circunstâncias em como e por quê e o que você perguntaria. Nós estivemos envolvidos em algumas situações onde nós temos dúvidas sobre a pessoa que é divorciada, sobre quem ela é. E nós aconselhamos as pessoas a procurar, investigar, procurar esse ex e se aproximar deles e perguntar o que deu errado no casamento, quais foram os problemas, para ver se essa falha de caráter ela continua para esse próximo relacionamento. Eu acho que é muito mais simpático se pudesse ser feito de uma maneira mais aberta e franca. Então, o parceiro que é divorciado deveria ser aberto sobre o seu ex-parceiro e dizer sim, pode procurá-lo e perguntar o que você quiser para essa pessoa, para você poder tirar todas as suas dúvidas. Se ele pudesse fazer isso, eu acho que seria muito bom. Eu acho que isso seria razoável e de bom senso você conversar com o ex do seu futuro parceiro ou seus amigos próximos que estiveram presentes na sua vida passada. Eu acho que isso deveria ser feito. É sábio se casar com alguém que é de uma raça diferente quando a gente fala de racismo? Mas como movimento nós já abordamos esse assunto. Sim, está ok, e nós deveríamos nos casar. Nós não deveríamos nem ao menos olhar para a cor das pessoas para decidir se nós deveríamos se casar com essa pessoa ou não. Isso é um legado que Ellen White deixou e ela estava lidando na sua geração. E se você assistiu alguma das apresentações que nós fizemos em Portugal, foram estudos sobre a redenção, foram nos estudos sobre a redenção, e a redenção ela pode ser entendida de várias outras formas, mas também significa ser trago para o ponto original. E nós vivemos na Terra mas alguns anos atrás, na América, era ruim uma pessoa branca se casar com uma pessoa negra, mas nós não vivemos mais essa dispensação. Então, nós não deveríamos permanecer nesses padrões. Então, eu acredito que é completamente aceitável e correto e apropriado você se casar com uma pessoa de cor diferente. Irmã Daisy. Desculpe, nós precisamos encerrar porque nós estamos sem tempo. Bom, eu tenho duas perguntas ainda que eu vou responder rapidamente. Se duas pessoas concordarem na sua fé e em outras coisas, está tudo bem nesse tempo desconsiderar o problema da idade, a diferença da idade. Então, eu vou dizer que sim, a diferença da idade é uma das coisas que as pessoas se preocupam demais. E a última pergunta, agora que a igualdade está mais conhecida no movimento, o sacerdote da casa ainda continua homem ou nós vemos isso de uma forma diferente? Então, o sacerdote da casa não é o homem. Nós deveríamos enxergar o nosso casamento de uma maneira completamente diferente. E, infelizmente, especialmente para as pessoas que já estão casadas, particularmente aqueles que foram adventistas por muitos anos,
o que significa que eles são muito conservadores ainda neste movimento. Na minha experiência, na minha observação, os homens encontram muita dificuldade em cooperar com essa mudança na liderança do lar. Eles realmente têm muita dificuldade com esse assunto. Particularmente os homens mais velhos que já estão no casamento deveriam verificar como eles estão abordando o seu casamento. E, na verdade, o que eu encontrei no passado recente é que isso tem se tornado um assunto muito importante, é que os casamentos estão começando a atingir, estão começando a ser sacudidos e as pessoas estão vendo isso como evidência de que algo está indo errado. Eles estão dizendo que essa mensagem era tão verdadeira, essa questão da igualdade, os casamentos não deveriam estar mais fortes. E o que eles estão identificando é que as irmãs estão demandando que as suas vozes sejam ouvidas, eles estão demandando igualdade. E a razão pela qual os casamentos estão passando por dificuldades neste momento é porque pode haver alguns lugares em que as irmãs talvez as irmãs estão exigindo coisas e elas não estão fazendo de uma maneira errada. Mas isso se nós pudermos numerar, isso seria 1% do problema. E, na verdade, 99% do problema é que os maridos não estão dispostos em ceder a liderança e o poder para suas mulheres. E isso é um problema recorrente que muitos casais estão encontrando no seu casamento. Ou as mulheres estão com medo de tomar o seu próprio lugar, a sua posição dentro do casamento, ou os homens, ao as mulheres tentarem fazer isso, os homens estão começando a impedi-las. E se a mulher é forte o suficiente para lutar pelos seus direitos, porque normalmente dentro do movimento o homem vai desrespeitar tudo o que foi ensinado e voltar para essa mentalidade conservadora de que o homem é o cabeça da casa. Então, esses conflitos vão acontecer em vários níveis. Mesmo que a mulher fique calada. Se você está nessa situação e você sabe que algo está indo errado na aceitação da igualdade, eu vou dizer que 99% que o problema está nos irmãos, que eles não estão dispostos a ceder o que eles percebem que é um direito que Deus deu para eles de liderar o casamento. E outra experiência que eu tive é que muitos homens estão frustrados e eles vão dizer, ok, então nós vamos fazer do seu jeito. Então você assume a responsabilidade. Então você lida agora com as finanças. E em muitos lugares as mulheres não são treinadas para essas coisas. E o que elas acabam fazendo, é uma forma de manipulação em que eles sabem que as mulheres vão falhar porque elas não receberam o suporte e o treinamento para aprender essas tarefas. E isso é um pecado aberto. Então, a questão da liderança no lar é um problema que nós estamos sendo confrontados no momento. E para aqueles homens que pensam que está tudo bem, que as mulheres apenas se tornem o seu igual, agora então nós somos iguais, então agora você precisa dividir o fardo comigo. Você precisa fazer aquilo que eu faço sem dar nenhum suporte ou algum tipo de treinamento e ensinar essas mulheres e colocar as suas esposas ou mantê-las no seu lugar de submissão. É completamente errado fazer isso. Então, isso é um problema muito grande que nós estamos enfrentando dentro do movimento, particularmente com as pessoas que já estão casadas. Se você ainda não está casado e você está num relacionamento e você está procurando um relacionamento para se casar e você é uma mulher, isso é
uma característica, um pré-requisito que você deveria verificar com a pessoa que você vai se casar. É ter certeza, garantir que esse homem, ele realmente compreende o seu papel e o seu lugar, tanto na sociedade quanto no casamento. Eu acho que eram essas as perguntas que nós tínhamos. Irmã Daisy, você tem alguma pergunta para fazer ou eu deveria orar? O sinal era para nós encerrarmos, que nós estamos sem tempo. Ok, então vamos orar. Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pela sua bondade e misericórdia. Senhor, mesmo que alguns de nós estamos enfrentando dificuldades nos nossos relacionamentos, alguns que já estiveram em um casamento e alguns que estão buscando se casar, mas estão encontrando dificuldades em encontrar um parceiro ou já estão em uma corte e estão com dificuldades no seu relacionamento. Senhor, cada um de nós estamos em situações diferentes, mas temos as mesmas necessidades de sermos amados e respeitados. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos deu os relacionamentos terrestres para suprir as nossas necessidades de companhia, cuidado, atenção e amor. E nós individualmente falhamos nessa busca pela felicidade. Ao nos curvarmos diante de Ti, que seja a oração do nosso coração, onde quer que nos encontremos em nossos relacionamentos, que nós possamos aprender a fazer melhor. Se nós estivermos casados e os nossos casamentos estão desmoronando, porque nós não estamos praticando a verdadeira igualdade. Nos ajude a pensarmos e reconsiderarmos a nossa situação. Se estamos numa corte e as coisas estão indo mal, por favor, nos ajude a entendermos o porquê essas coisas estão acontecendo. Por favor, nos ajude a entender por que não estamos suprindo as necessidades do nosso parceiro em potencial. E, Pai, se somos solteiros e desejamos um parceiro, primeiramente, Senhor, quero orar que as orações dessas pessoas sejam atendidas e que seja mostrado a elas alguém com quem elas possam entrar em um relacionamento. Que o Senhor atenda os desejos do nosso coração, de acordo com a sua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.